tarde a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Frederico Macias, sou responsável pela área de cibersegurança na Deloitte em Portugal. A sessão de hoje vai tratar de temas de proteção de ambientes SAP, dada a sua especificidade e o crescente número de ataques que tem havido sobre este tipo de aplicações. Começaria por vos falar um pouco o porquê destes números que vos apresento e mais do que focar nos números aqui, gostava de focar um pouco do porquê do incremento que temos assistido nestes últimos tempos relativamente a ataques a ambientes SAP. Em primeiro lugar, importa salientar que, dado o contexto de trabalho remoto, um conjunto de utilizadores passou a aceder a aplicações em remoto que antes não acontecia, portanto acedia apenas a este tipo de ambientes on-prem. Em segundo lugar, os processos de digitalização das organizações também, como é óbvio, têm vindo a aumentar e ainda bem, provocam também outro tipo de vulnerabilidades. E por um lado, existem mais dados críticos neste tipo de ambientes que até agora não existiam, e por outro, há processos que se faziam de forma física e que passaram a ser feitos de forma digital, sem as devidas precauções e, portanto, sem as devidas operações de mitigação de risco dessas operações. Tudo isto tem levado, de uma forma genérica do lado das organizações, a que existam mais vulnerabilidades, mas também do lado dos atacantes, obviamente, que as ferramentas e a capacidade que os atacantes têm de explorar as vulnerabilidades que as organizações têm nestas áreas aumenta. Em segundo lugar, também importa salientar que tem aumentado o número de ataques de ransomware e o retorno que os atacantes conseguem obter por esse tipo de ataques também tem aumentado bastante. E isso faz com que o retorno de investimento neste tipo de ataques seja maior e, portanto, se cria aqui um ciclo de desenvolvimento também de mecanismos para poder utilizar este tipo de armas. Isto leva, obviamente, a que as organizações precisem proteger relativamente a este tipo de ambientes e é disso que vamos falar em seguida. Quando estamos a falar de proteção de ambientes SAP, falamos, obviamente, não apenas de uma atividade isolada, falamos de uma abordagem holística. Um exemplo muito simples para vocês perceberem: se tivermos todo o tipo de cuidados a garantir que dentro do SAP os acessos que são efetuados são segregados e, portanto, garantimos que cada tipo de pessoa, cada utilizador só tem acesso à informação que lhe é devida. Mas, por exemplo, quando um utilizador que tem acesso a determinado tipo de informação num report ALV faz um export para Excel e depois pode enviar esse Excel para um conjunto de utilizadores, portanto toda a proteção que fizemos antes para garantir que os utilizadores não tinham acesso indevido à informação ficou sem efeito porque vem através, por exemplo, de um documento Office partilhado por e-mail. Portanto, a abordagem à segurança deve ser holística e não apenas casuística e focada num processo apenas. Os 5 pontos que aqui focamos são para nós os pontos que nós achamos fundamentais para reduzir o risco sobre este tipo de plataformas. Obviamente que não podemos nunca considerar risco zero, mas é importante aumentar a resiliência e reduzir o risco associado a este tipo de ambientes que passaram a ter acessos cada vez mais externalizados, como referi anteriormente, e passaram a ter cada vez mais dados críticos nestes ambientes. O primeiro controle tem a ver com o setup seguro, portanto aqui estamos a falar de garantir, por exemplo, as camadas aplicacionais de bases de dados e as camadas de interface dos utilizadores, seja o SAP GUI, o tradicional, ou seja mesmo através de um browser, estão segregadas em redes diferentes. Isto faz com que o tipo de comunicação que exista entre estes diferentes tipos de rede, falando numa linguagem mais operacional ou mais fácil para entenderem, seja monitorizada e seja filtrada por firewalls. E, portanto, garantir que existe este tipo de segregação entre as diferentes redes, as diferentes utilizações, tanto a parte aplicacional como a parte de base de dados, como a parte de interface, obviamente que acrescenta aqui uma camada adicional de segurança. Depois da parte das operações de segurança, isto estamos a falar de uma forma mais contínua. Sabemos muitas vezes que os utilizadores são esquecidos e, portanto, quando existe uma rotação de utilizadores ou dentro da própria organização, portanto, mudança de departamento, ou utilizadores que saem das organizações, alguns deles continuam ativos nos sistemas ou herdam, por exemplo, as autorizações de um utilizador anterior, quando na verdade
A segurança não tem só a ver com a função, mas tem muitas vezes também a ver, e deve ter a ver com a maturidade de cada um dos utilizadores, com o tempo na organização, com o compromisso na organização, e portanto isto causa aqui algumas falhas de segurança se este processo de governo de utilizadores não for corretamente endereçado. O terceiro ponto, eu referi no início que muitos dos sistemas SAP, enfim, nos últimos anos passaram a ter acesso externo e muitas vezes código que é chamado por funções externas ou por aplicações externas muito mais frequentemente, obriga a que haja uma revisão, ou que deva haver uma revisão do código antes de que este seja disponibilizado em produção. Portanto, muitas vezes o código que antigamente era apenas executado internamente ao SAP e, portanto, não tinha uma frequência alta de chamadas externas, passou a ter muito mais frequência de chamada externa. Os RFCs são disponibilizados de uma forma muito mais frequente a utilizadores externos e, portanto, sem os devidos cuidados. Que isto faz com que o código que estas RFCs disponibilizam deva ser validado antes de ser colocado em produção. Muitas vezes não é, obviamente estamos a falar de código Z, portanto código desenvolvido à medida, que é utilizado nas implementações tradicionais e que, portanto, se não for inspecionado antes de ser colocado em produção, se não seguir o seu ciclo de vida seguro, vai seguramente colocar em produção algumas vulnerabilidades que podem ser exploradas por atacantes. O quarto ponto tem a ver com a segurança da infraestrutura, propriamente dito. Falámos um bocadinho da forma da segmentação da rede, que é importante, mas também é importante garantir que toda a parte da infraestrutura tem apenas e só os serviços disponíveis que são utilizados. Muitas vezes, por default, as instalações vêm com um conjunto de serviços ativos. Na verdade, eles não são necessários e, portanto, se nós formos capazes de fazer o hardening desses serviços e, portanto, destes sistemas, vamos aumentar a resiliência e aumentar a segurança das nossas aplicações. E por último, a parte da manutenção aplicacional, obviamente todo o processo de patch management, de change management, de garantir que, por exemplo, todo o sistema de transportes está disponível apenas a um determinado tipo de utilizadores e não a toda a gente, ou que, por exemplo, todos os patches que são lançados, neste caso pela SAP, são devidamente implementados de forma frequente para garantir que eles não são depois explorados por atacantes. Cada vez mais portanto, o ciclo de vida da vulnerabilidade, da exploração tem sido inferior e, portanto, é mais rápido a necessidade que as organizações têm de implementar estes patches porque, enfim, eles são explorados por atacantes cada vez mais em ciclos mais inferiores. E, portanto, a necessidade das organizações de implementarem estes patches, obviamente, aumenta para reduzir o risco associado às vulnerabilidades que são mitigadas com estes patches. Falámos aqui um bocadinho, obviamente, dos principais riscos que incidem sobre as organizações, de que forma é que a segurança deve ser visitada, por assim dizer, quais os controlos e porquê de uma abordagem holística. O que vos vamos apresentar a seguir é um caminho que as organizações poderão seguir para endereçar este risco e para conseguir implementar os controlos que falámos anteriormente. Portanto, não mais do que um roadmap. E este roadmap tem 3 pontos, a nosso ver, ou pode ter 3 pontos, obviamente que existirão outros. Este é o que nós preconizamos e o que nós propomos às organizações que nos estão a ver. Em primeiro lugar, é importante perceber que a segurança deve ser algo que está premente em todos os processos, tanto de implementação de raiz como processo de transformação, passagem de on-prem para cloud ou fazer updates às versões, ou passagem, por exemplo, do tradicional ERP para o S4, para a base de dados ANA, por exemplo, e depois para o S4. A segurança deve ser algo que deve estar premente e deve ser utilizada desde o seu início e não de forma pontual após o setup das versões e das aplicações SAP. Depois, obviamente que todas as organizações precisam de saber em que fase ou em que estágio de maturidade é que estão e, portanto, é importante garantir que se faz um assessment, não só técnico, mas também processual, porque eles complementam-se. Os tradicionais pen tests ou os vulnerability assessments devem ser complementados com os temas processuais, porque muitas vezes o assessment processual permite-nos identificar onde e como, porque é que determinado tipo de vulnerabilidade foi encontrada. E por último, isto não pode ser apenas um one-time shot, deve ser algo contínuo e o porquê de utilizar serviços de segurança contínuos para este tipo de aplicações e em que é que eles consistem. O primeiro ponto, como vos disse anteriormente, portanto, volta a focar os cinco pontos que nós
mencionámos anteriormente, tem a ver com a parte do setup inicial, e aqui destacava, obviamente, muitas vezes os RFCs não são seguros, ou seja, não são implementados de forma segura, ou, por exemplo, chamadas ao SAP Web Dispatcher para depois chamar alguma aplicação em back-end de SAP, não tem apenas disponível HTTPS e, portanto, tem HTTP, e estamos a falar de comunicações inseguras. E, portanto, a utilização e a ativação deste tipo de funções, por exemplo, no Web Dispatcher, que é um gateway aplicacional que é utilizado em conjunto, muitas vezes, com o SAP Router para proteger ou para introduzir aqui uma camada adicional de proteção na componente aplicacional, já que o SAP Router funciona basicamente como um firewall tradicional em IPs e portos. Portanto, aqui o SAP Web Dispatcher pode acrescentar quando são utilizados tantas chamadas HTTP aplicações e passam a ser utilizadas transações via browser. Depois, a parte das operações seguras, muitas vezes encontramos nas auditorias que fazemos o SAP All para muitos perfis. Obviamente que isso facilita muito os processos de negócio, mas acarreta um risco enorme para as organizações e, portanto, deve haver uma restrição deste tipo de funções. Portanto, todos os perfis devem ser auditados. Existem matrizes de risco que podem ser utilizadas para identificar este tipo de acessos a indivíduos. Outro ponto que faz sentido destacar tem a ver com as comunicações seguras, com o Secure Network Communication, com o SNC. Muitas vezes as organizações, e na maior parte dos casos que temos encontrado, fazem a utilização portanto, a chamada do SAP GUI à componente aplicacional é feita de forma não encriptada, e, portanto, isso obviamente provoca ou faz com que atacantes que estejam dentro da rede podem descortinar as passwords, podem descortinar os acessos ao SAP, e a partir daí podem utilizar essas passwords para fazer o acesso ao SAP assim, de uma forma um pouco mais discreta do que fariam em ataques de força bruta diretamente sobre os servidores SAP. E, portanto, garantir que estas comunicações são encriptadas é um passo muito importante, mesmo sendo dentro da rede, e aqui estamos a falar em princípio Zero Trust, ou seja, independentemente de estarmos fora ou dentro da rede, as comunicações devem ser seguras, porque elas podem ser interceptadas também dentro da rede. Depois, o terceiro ponto, que também abordámos um pouco e que aqui voltamos a frisar, tem a ver com a questão do código seguro. É muito importante, porque as funções são cada vez mais disponibilizadas de forma externa e para processos cada vez mais críticos, que o código seja validado antes de ser colocado em produção. E o outro tema que referimos, que agora aqui tornamos um pouco mais prático, tem a ver com a Data Loss Prevention, ou seja, a implementação de ferramentas que, por exemplo, permitam garantir que quando eu faço a extração de um Excel via um report ALV e depois vou enviá-lo para alguém, eu continuo a proteger esse documento Office, independentemente de ele já não estar no SAP, porque na verdade podíamos estar a ter proteção ou segregação de funções do acesso a essa informação em SAP, mas depois, fora dela, isso não acontecia. Portanto, aqui a abordagem deve ser, obviamente, holística. Depois, o tema da componente mais de infraestrutura, da implementação, por exemplo, de um conjunto de permissões dentro do SAP Router para garantir que todas as chamadas entre as redes aplicacionais, ou a rede aplicacional, a rede de base de dados e a rede de utilizadores é corretamente monitorizada, e isso deve ser feito, por exemplo, neste caso através do SAP Router, que é uma espécie de uma firewall que a SAP disponibiliza não só para chamadas externas, por exemplo, da própria SAP aos nossos servidores internos, mas também pode ser utilizado dentro da própria organização para comunicação entre redes distintas, aumentando assim a segurança. O último ponto que faz sentido referir, e que nós focamos também nos controles como sendo importante, tem a ver com a componente aplicacional, aqui um bocadinho mais processual, garantir que existem políticas que obviamente estão na base de tudo isto que falámos anteriormente, para garantir que elas obviamente estão alinhadas com aquilo que é a estratégia de negócio da organização e também com aquilo que é a estratégia de risco que a organização define para o seu negócio. Cada organização deve, de uma forma individual, fazer um assessment de risco e indicar qual o seu apetite de risco para estes processos de negócio que assentam em camadas SAP. O segundo ponto que focamos no roadmap das três fases tem a ver com a forma como as organizações podem iniciar, se quiserem, o seu processo de identificação da maturidade, e, portanto, nós para isto disponibilizamos uma matriz, portanto, uma framework com um conjunto de indicadores de resiliência para cada um dos 5 controles que falámos anteriormente. Isto é obviamente calculado com base num conjunto de outputs que executamos no assessment
fazemos essas organizações. Portanto, este assessment aqui está muito focado, obviamente, na parte de gestão de vulnerabilidades e no pen test, e, portanto, tem uma componente aqui mais técnica, desde testar o tipo de autenticação, se existe autenticação forte, se não existe autenticação forte, se as passwords são fracas ou são fortes, e, portanto, se existe single sign-on, se não existe single sign-on, um conjunto de parâmetros que são avaliados num pen test, neste caso é específico para SAP, mas tradicional, que nos permitem perceber, por um lado, o tipo de controles que existem na organização, mas depois complementado com todo o processo de avaliação, tanto das políticas, tanto do modelo de governo e do modelo de competências na área da segurança, permite-nos estabelecer aqui um conjunto de indicadores que são bastante interessantes para a organização e que depois, a partir daí, podem servir para que a organização possa estabelecer um roadmap para aumento do nível de resiliência em cada um destes indicadores. Obviamente que isto não pode ser feito de forma, enfim, não é tudo junto e, portanto, é feito ao longo do tempo, primeiro porque uma questão de faseamento do investimento, mas depois também porque a própria organização não tem disponibilidade para acompanhar de forma direta todos estes processos se eles forem feitos em Big Bang e, portanto, têm que ser feitos de forma faseada, porque é muito importante que a organização seja capaz de acompanhar para que depois seja ela própria capaz de manter de forma autónoma este tipo de processos e procedimentos. Um último ponto que nos parece muito importante e que na verdade, não é utilizado por muitas organizações. Utilizar aqui um conjunto de ferramentas e de processos para monitorizar os ambientes SAP. Aqui estamos a falar, por exemplo, de aplicações SAP como o SAP Enterprise Threat Detection, o próprio Solution Manager, o SAP Focus Run. Por exemplo, tipicamente os tradicionais CMs não têm capacidade de embeber os logs SAP. Eles próprios não vêm todos ativos por default nas aplicações, por uma razão muito simples, porque o incremento na base de dados é enorme, portanto tem que haver um processo para conseguir retirar os logs dos ambientes aplicacionais SAP para ambientes segregados, neste caso, por exemplo, o SAP Enterprise Threat Detection ou o SAP Solution Manager, que são capazes, por um lado, de identificar ameaças através de use cases que têm específicos para este tipo de logs, porque os logs SAP são muito específicos e os CEMs tradicionais não estão preparados para o fazer. E, por outro, o próprio Solution Manager tem ele próprio capacidade de inventariar os logs que são necessários, ser capaz de trabalhá-los, fazer o parsing desses logs e depois enviar para os CMs tradicionais. Isto é muito importante para as organizações por duas razões. Em primeiro lugar, porque obviamente estas plataformas são dedicadas e têm a capacidade de identificar ameaças a partir dos logs SAP, que, como disse, são bastantes, desde o log dos utilizadores, o log da modificação de documentos, o log de sistema, portanto são bastantes os logs que podem ser ativados na plataforma SAP. E por outro, porque os tradicionais CMs também muitas vezes são licenciados com base em eventos e, portanto, se nós ligarmos diretamente as aplicações SAP a estes CMs tradicionais, vamos incrementar muito a utilização dos EPS, portanto, dos Events per Second. Isso vai incrementar o custo para a organização e não vamos ser sempre capazes de retirar o valor da informação que estamos a incluir nas plataformas SAP. Estas ferramentas que vos comentámos, como o SAP Enterprise Threat Detection, têm a capacidade, por exemplo, de trabalhar estes logs e de enviar apenas os alertas para os CEMs tradicionais. Isto facilita muito o trabalho das equipas de segurança, por um lado. Depois também aumenta a capacidade de detecção de ameaças, porque estes logs são, como eu disse, muito específicos e, portanto, os use cases que vêm neste tipo de plataformas são dedicados. E, por outro, reduzimos também o custo de licenciamento dos CIEMs, porque, na verdade, eles funcionam por este tipo de eventos e, ao reduzir os logs que estamos a enviar, apenas estamos a enviar alertas do SAP Enterprise Threat Detection ou do SAP Solution Manager para este tipo de plataformas CIEM, estamos, obviamente, também a ter aqui um retorno bastante interessante para as organizações. Um último ponto que gostava de vos deixar, obviamente que nem sempre as organizações são capazes de ter este tipo de plataformas. Nós promovemos este processo as a service, portanto, temos infraestruturas próprias que utilizamos para criar tenants específicos para cada uma das organizações com quem trabalhamos e que, de alguma forma, consegue providenciar às organizações um serviço end-to-end, ou seja, não só a parte do hosting e da infraestrutura, mas também o conhecimento que é preciso ter destas plataformas e as sinergias de conhecimento que existem, por exemplo, de ataques que são efetuados em diferentes organizações, conseguimos antecipar para outras organizações, portanto, adotando os use cases que são utilizados em determinado tipo de organização, tipicamente nos mesmos setores, para antecipar da melhor forma este tipo de ataques. Espero que esta apresentação tenha sido interessante. Obviamente que têm os meus contactos, caso queiram entrar em detalhe em alguns dos pontos que referenciámos ou queiram o nosso suporte para iniciar um assessment destes, quer seja numa instalação atual, quer seja numa instalação nova, ele faz sentido
e é o primeiro passo para anteciparmos potenciais riscos que incidem sobre as nossas aplicações SAP.